Boa tarde, amigos do programa Comunidade de Ação. Hoje mais uma quarta-feira, hoje meio aprazível. Semana passada eu disse que quarta-feira estava aprazível. Mas por quê? Porque nós estávamos com uma temperatura boa e sem trânsito. O que hoje, pelo menos, a temperatura está agradável, mas o trânsito está insuportável. De novo, né? De novo. Mas para alegrar o coração de vocês, nós estamos trazendo hoje aqui a Noeli Pini, que é atriz. Se falar o nome errado, vai dar problema. Bom, depois nós vamos falar sobre isso aí. O Guto já entrou com medo. Já ficou com medo. A Noeli ela é atriz, fotógrafa, escritora, né? Então, tá aí lançando um livro, Luz, Cama e Ação. Eu já tinha ameaçado que eu ia lançar um livro. A gente ameaçou fazer esse lançamento aqui há uma semana atrás, só que ela não conseguiu chegar por causa do trânsito, por causa da chuva, por causa de um monte de problema. A gente transferiu para hoje. Naquele dia a gente acabou botando no ar um programa falando de motociclismo e hoje a gente conseguiu trazer a Noeli aqui para falar para a gente, para contar para a gente as histórias que ela conta dentro desse livro, que é a experiência dela dentro do cinema paulista, dentro de uma outra atividade cinematográfica também fora do Brasil e tudo mais. Já me disseram que é picante esse livro aí. É picante. É picante? É polêmico. É polêmico. Olha, eu considero esse livro, na verdade, a minha catarse. Porque nele eu conto coisas, assim, porque eu gostaria muito que as pessoas entendessem o cinema nacional de outra forma. Assim, eu acho que todas as atrizes daquela época, da boca de cinema, né, que pejorativamente chamada de boca do lixo. Boca do lixo, tanto é que eu não sei se vocês assistiram o vídeo trailer, o book trailer, né, que agora está super A gente moda. vai passar aí. A gente vai passar aí. Então, lá eu coloco assim que, eu começo assim, a boca do lixo foi um luxo. E foi realmente naquela época. Foi um luxo. Então, era pejorativamente chamada de boca do lixo, né, mas aquilo era uma coisa que, para mim, era uma grife. Ter participado do cinema nacional, todo aquele movimento. Naquela época, desculpa, era pornô chanchada que se falava. Era nessa época também, quando eu conheci a Noeli, eu tinha uma coluna no Notícias Populares chamada De Olho na Boca. Era um espaço no jornal onde eu relatava todos os dias a atividade que se desenvolvia na Rua do Triunfo, na produção dos filmes aqui em São Paulo. Foi nessa época que eu conheci a Noeli. E eu concordo com ela, porque toda essa colocação que ela faz da atividade que as atrizes tinham naquela época é toda verdadeira. Ali não tem ficção nenhuma. É bem diferente dos filmes eróticos hoje, que não tem. É diferente a coisa. Diferente. Então, mas o que eu busco é que as pessoas compreendam de uma forma muito, muito simples nesse livro é o seguinte, porque pornô chanchada também era um nome que se utilizou vindo daquelas pornochanchadas italianas, por isso se pegou esse nome, mas as pornochanchadas italianas, elas eram musicais, elas tinham muitas cenas de cama, como tinha no nosso cinema nacional, mas, assim, como ficou pornochanchada, dá a impressão que era pornô, porque se você procurar no dicionário, pornô é tudo que é pornográfico, gente fazendo sexo. Ali éramos atores trabalhando. Saindo dali, éramos donas de casa, éramos casadas, algumas, inclusive, daquelas atrizes, eram casadas com os próprios diretores, os próprios produtores de cinema, né? Então, esse livro, eu quis com isso, eu falo que é uma catarse por isso, porque eu tinha essa necessidade, porque depois de viver 18 anos fora do Brasil, eu cheguei aqui e me deparei com essa coisa de... Nossos filmes, né, Jota, foram terrivelmente adulterados. Adulterados. Mas esse tempo que você foi para lá, você já tinha feito alguma coisa aqui, não? Eu já tinha feito tudo. Aí você foi para lá e percebeu a grande dificuldade que era aqui, a diferença. Não, a diferença, mas assim, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que quando eu voltei para o Brasil, que faz pouco tempo, aí foi quando eu me inteirei que esses nossos filmes tinham sido adulterados. Tinham enxertado cenas de sexo explícito nos nossos filmes, né? Então, eu não podia, por exemplo, eu teria que demandar se fala em português? Denunciar ou demandar. Todos esses produtores, esses diretores que fizeram isso com os nossos filmes, né?
Como isso não é mais possível, porque alguns deles, inclusive, já faleceram e coisas dessas, né? Nem se dedicam mais, né, Jota? Então, eu decidi, eu falei, o único jeito da gente se defender é eu escrevendo um livro contando o que foi a história verdadeira. A história verdadeira. Que até hoje ninguém passou essa fase e ninguém se comentou mais, ninguém... Claro, gente... Ficaram com aquela outra impressão que você... Na verdade, então, já se escreveram livros sobre essa época também do cinema paulista, da Boca e tudo mais, mas foram livros escritos por jornalistas, por intelectuais, Exato. que viam a coisa do lado de fora. Nunca foi feito um livro como ela fez, ela viveu todo esse processo do lado de dentro da produção. A coisa é bem como diferente, atriz. É bem diferente a visão que ela apresenta. Eu digo, a história é contada por quem vivenciou, por quem esteve lá, entendeu? Então eu tinha essa necessidade, depois que eu escrevi esse livro, é incrível, eu parecia que eu já podia dormir, sabe? Não, porque é tão horrível você ver... Você tem um teaser desse livro gravado, não tem? Vamos dar uma olhada nele? Teaser, claro. Vamos, tem claro. Não tem um VT vídeo. do filme? Vamos Do lá. livro, Tem, não tem? sim. Tem, A gente tem. podia mostrar para o pessoal aí. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 ay. Ai, o outro estava Então é bem isso melhor. aí. Quem se interessa por cinema brasileiro tem agora a oportunidade de ter uma visão do que aconteceu naquela época toda, do lado de dentro da filmagem, de quem estava sendo filmada, não de quem estava produzindo os filmes. É uma visão bem diferente que eu acho que é bem interessante as pessoas também conhecerem esse lado da moeda. Me fala uma coisa, como era como é que o público te via naquela época, quando te encontrava? Olha, então, aquela época, o cinema realmente foi um boom. Eu digo, inclusive, esse livro como subtítulo, vocês veem aí, Holly Boca. Uhum. A minha amiga Zaira Bueno, que é outra atriz daquela época, ela mora agora em Los Angeles, né? E ela achou engraçado o Holly Boca, né? Porque eu uni o Hollywood com a boca, a nossa boca. Porque eu falo, gente, aquele era nosso Hollywood. Ali desfilaram talentos indiscutíveis, né? E, naquela época, a Rua do Triunfo teve uma produção de cinema assim fantástica. No ano de 1980, eu me lembro até agora, foram feitos 98 filmes em um ano na Boca, ali na Rua do Triunfo. Era o que se fazia. Era a nossa Hollywood. O ano tem 52 semanas, foram feitos 2 filmes por semana. Aham. Naquela época. Então, a produção realmente era muito pesada, muito forte. Era a Hollywood brasileira, uns fazendo com recursos próprios, quer dizer, a maioria, né? Porque a Embrafilme, essa empresa estatal que a gente acha que deveria... investir mais, né? Deveria investir mais em todo o cinema nacional, mas eles investiam mais no cinema do Rio. Então, você vê que a gente fazia cinema aqui, a maioria com recursos próprios, né? Grandes e pequenas produções. Esses filmes, agora estão saindo filme brasileiro de monte, não sei, de repente agora... Agora deu uma explosão grande também de produção. Mas o legal que, por exemplo, com essa grande produção que está tendo agora, fora do que foi o movimento da Boca, até os jovens estudantes de audiovisual, eles começaram a se interessar por saber o que foi aquele movimento, né, tão importante da Boca de Cinema. E eles nos procuram exatamente para isso, para saber como foi aquele movimento, né, por que foi tão importante. Isso que o Jota falou, que se fazia 98 filmes por ano. Isso é uma Holly Boca, uma mas coisa que as pessoas não sabem. É uma Holly Boca indiscutivelmente. Indiscutivelmente. Para ninguém botar defeito, vamos dizer, né? Não querendo cortar, mas por que de repente eles o cinema nacional... Foi quando começou aqui está, é o que eu falo. A atividade do sexo explícito. Aí realmente entrou em declínio a produção. Porque os profissionais envolvidos na produção da pornochanchada
na verdade, não se adaptaram. Quem começou a fazer o cinema, o sexo explícito, já foi um outro time de pessoas que estavam produzindo. Claro. Já era um outro pessoal que entrou, porque é um cinema diferente do que a gente fazia. Mas eles chegaram, esse pessoal novo, eles chegaram a te procurar, tendo visto que você já... Ô, Guto. Chegaram até a procurar, sim, mas não mas havia é que já era outra coisa, também né? da gente de entrar nesse novo segmento, entendeu? Ô, Guto, mas o mais revoltante disso é, por exemplo, igual eu conto no livro, eu até contei isso para o Jota uma vez, a gente estava falando online, eu falei, Jota, você viu você numa cena, num filme pornográfico? Ele falou, eu não fiz, pois foram os nossos filmes que foram enxertados essas cenas, né? Um filme que eu fiz com ele, mudaram o nome do filme, né? Filme que eu fiz que era uma comédia leve, que hoje passaria para as crianças. Esse filme chamava Chapeuzinho Vermelho, né? Que eu faço a protagonista e com o Aziz Minite, né? Então, hoje eles sabem como que chama esse filme? Gula do Sexo, Chapeuzinho Vermelho. Mas que mudança radical! Não? Ó, tá lá, Noelle Pini, né, no papel principal, e Chapeuzinho Vermelho e a Gula do Sexo. Ainda? Não, esse filme é vendido hoje em dia. Esse filme eu não fiz. Quer dizer, é o mesmo filme, porém adulterado, né, com cenas de sexo explícito, né? E então, como isso é revoltante você ver um filme. Se nós saímos exatamente por isso. A gente saiu porque a gente não queria fazer esse tipo de filme, né? As pessoas que quiseram, a gente respeita aí isso. Mas, por exemplo, é horrível você ver. Esses dias eu estava falando com a minha amiga Zilda Maio, e ela dizendo, né, que muitos filmes dela também foram adulterados. Quer dizer, a Zaira Bueno, ela veio aqui para o Brasil, ela mora em Los Angeles, que também fez muitos filmes lá, né, Jota? Ela falou que só conseguiu, mesmo abrindo processo e contratando um dos maiores advogados aqui no Brasil de direito de imagem, retirar um filme de circulação, retirar. Mas ela não conseguiu... A Xuxa briga até hoje com uma Saine para tirar o filme dela de circulação e não consegue. Exatamente. Até os caras jogam no YouTube, jogam e vai, tem que pedir para juiz, pedir para não sei aonde, e vai para processo. Então o intuito de escrever o livro era mais por isso, mas logicamente eu falo de grandes profissionais com quem eu trabalhei, né, de grandes amigas, que hoje são grandes amigas, que foram colegas naquele tempo. E eu gostaria que muita gente que gostaria de saber o que foi o cinema nacional lesse esse livro, gente. Tem uma polêmica pesada aí dentro do livro? Tem uma denúncia aí? Ou não? Tem alguma coisinha picante que você pode contar para nós? Picante e pesada. Então vamos falar primeiro da pesada ou da picante? Não, é uma coisa incrível, gente. As coisas acontecem. Olha, eu falei de um diretor aí, um pseudo-diretor, desculpa falar assim, mas é verdade. Eu falei que um deles estava na captura da polícia, porque ele foi o terrível, né? O terrível que fez todos os filmes nossos, que a gente fez, um que eu fiz que o Jota, inclusive, participou. Como chamava, Jota, que hoje ele chama... Paraíso da Sacanagem. Pois você já fez 26 filmes. Tu já fez 26 filmes? Olha, ele já foi meu marido, meu ex-marido, meu amante. E no final sobrou o melhor. Hoje ele é meu amigo, olha que beleza. Amigo. Mas diz que é bom, né? Que fica uma amizade gostosa, descontraída. É maravilhosa. Aliás, a gente sempre fala assim, é um prazer estar aqui, né? E realmente hoje está sendo um grande prazer estar aqui, porque primeiro que o Jota me capturou para trazer para cá, que da outra vez eu não consegui chegar. E também por estar te conhecendo, Guto, que eu sempre vejo o seu programa e te admiro muito. Obrigado. Mas, gente, falando do picante e do pesado, eu falei isso no livro desse diretor, né? Eu falei, nossa, acho que eu fui muito... Assim, eu falei uma coisa muito pesada, que o cara está em busca e captura, mas durante a confecção do livro, o cara realmente foi preso. Entendeu? Ele foi preso. O final da carreira dele hoje não está bonito. E era um diretor que ele fez tanta loucura nesse sentido que ele forjou sua própria morte. Ele disse que estava morto. Eu cheguei aqui no Brasil e fiquei sabendo que ele morreu.
Desculpa dar risada. Porque São coisas que era acontecem mais que uma não tem piada jeito. do cara, entendeu? Não, porque eu sabia que era mentira, não estou rindo. Eu sabia que era mentira, porque é bem próprio dele. Ele forjou a própria morte, disse que pulou da ponte do Rio Uruguai, né? É. Mas quando eu fiquei sabendo, eu falei, bom, isso é bem próprio do Sadi Baby. E esses dias ele foi preso. Ele foi preso, então ele ressuscitou, quer dizer, tem que fazer Bom, o filme. esses dias... Agora. Essa atualmente, semana, me dando manda- uns golpes lá no Rio Grande do Sul. É, o Gil Mendes, o jornalista da Record, ele me mandou um link, ele falou, Noeli, veja bem quem ressuscitou. Mas literalmente, né, porque ele não, realmente não estava morto. Tem um outro tape seu aí, não tem? Que a gente Tem, trouxe tem também. alguma outro coisa? take aí. É, da sua atuação lá Eu só- fora, na eu Espanha, só queria né? dar... Aham. Só, Você vai botar um comercial? Não, eu queria falar sobre o livro, que esse livro conta a história da cultura, né? Do começo da cultura, do Exato. Exatamente. cinema, Dessa, é esse que é a da importância ebulição dele que também. aconteceu no final dos anos 80 até o metade dos anos 90. No final dos anos 70 até metade dos anos 80. Mas isso por quem estava Lá dentro, dentro. lá dentro, não Lá para quem dentro. Vivendo estava todos vendo os de fora. problemas. Isso é muito interessante. Vamos ver, dá para rodar aí, Osmar? Vamos lá? Vamos rodar aquele pedaço. ¿Quién eres? ¿Ricardo? ¿Con quién estás? ¿Quién ha cogido el teléfono? La zorra de la fiesta. Cabrón. O sea que te la has tirado. Oye, ¿sabes lo que te digo? Mira, ¿sabes lo que te digo, cabrón de mierda? ¿Sabes lo que te digo? Que te afeites tu barba canosa, que la pintes de verde, que te hagas una alfombra. Tú sí eras una estrella. Lo has conseguido. Lo has conseguido. Tu falsa inocencia. Quel cor tradisti, Dime cómo has di conseguido. più non può. La mia voce sente il suo odore. Oh, la tua sparri, oh pazzo, t'aspetto. Muito Bonito, interessante, bonita. Bonito, hein? Isso foi gravado na Espanha? Foi. Isso era uma peça, uma... Isso foi um videobook que eu fiz. Eu escrevi tinha que ser uma alusão a Marilyn Monroe, né? Porque eu adoro ela. Com o pessoal lá, porque eles estavam fazendo um projeto com atores estrangeiros, também falando da dificuldade que os atores estrangeiros tinham para conseguir papéis, porque sempre fica isso do sotaque, né? Você tem que É sempre uma preocupação, né? Você tem sempre que esperar um personagem com essas características, né? Que te deem um personagem com essas características. E como o Antônio Bandeiras, por exemplo, ele faz nos Estados Unidos sempre personagens latinos, né? Sempre. Porque por melhor que você fale um idioma, você vai ter sempre seu sotaque. Então eu fiz com esse pessoal e daí consegui algumas coisas através deles lá, né? E achei interessante, sabe por que você falando isso? Tem uma novela que está passando agora, de vez em quando eu assisto, que tem um personagem que trabalhou numa outra novela, ele era, acho que era argentino. Português, não é português? Ou português, eu não me recordo. E agora ele está fazendo Ele perdeu o novela, sotaque. ele está falando, mas ele, não é que ele Ainda perdeu, ainda tem. você consegue Considera o perceber. sotaque, né? É. O jeito de falar. É O jeito de difícil. falar, ele tenta falar o mais que ele pode, português, É exato, mas dificilíssimo, gente, isso é Tem uma terrível. dicção diferente, Gente, mas é complicado. É complicado, a não ser que você vá para lá, criança, porque se você for adulto, isso aí é praticamente impossível você perder. É mais ou menos a mesma coisa dos argentinos que vêm para cá. Eles continuam falando um brasileiro com sotaque de Argentina, Exatamente. né? Não tem jeito. E foi muito difícil lá, quando você foi embora para a Europa, lá para... Olha, foi assim, eu fui através de uma amiga minha que se casou com um inglês, só que ela foi morar na Espanha.
E ela falou, Noeli, vem aqui, já que o cinema está assim, como você está dizendo, e você... Porque as atrizes daquela época, cada uma foi para um lugar. Uma foi para a televisão, outra foi fazer teatro. Foi. E aí eu tive essa oportunidade, ela falou, você vem, você tenta alguma coisa, se você não gostar, você volta. E desses 4 meses que eu fui para passar lá, eu acabei ficando 18 anos. 18 anos. 18 E lá anos. deu para desenvolver bem a carreira? Deu... No começo foi um pouco difícil, lá eu fiz outras coisas, eu tive 2 lojas lá, né, porque eu falei, bom, eu me casei e esse meu, que agora é ex-marido, ele trabalhava com roupa, com moda Sim. feminina. E aí eu comecei a trabalhar com ele e tal, mas eu vi que não tem jeito, a gente nasce com esse vírus da arte, você tenta fazer outra coisa, mas não é. E aí foi quando eu me desenvolvi mais como fotógrafa, enquanto eu conto algumas coisas aqui, no livro também, porque eu quase fiz o Tacones Lejanos, do Pedro Almodóvar. Sim. Então, eu trabalhei lá com um diretor que hoje ele está no Museu de Cera e eu não sabia, um dia eu fui lá visitar com meu filho e encontro lá com o diretor, né? Ele é figura de cera lá, pela importância que ele tem lá, né? Eu não sabia quando eu fiz uma série com ele para a televisão espanhola. Quantos filmes você fez no total, na carreira? 33. 33 filmes? Uhum. E aqui no Brasil, quantos você fez? Eu fiz 30 E 30 os, filmes. E os 6 você fez? Fiz lá. Lá Fiz lá. na Espanha. É porque eu falo filme, depois tem séries, né? De Tem televisão. série, chegou a fazer série? Fiz televisão? séries de televisão. Eu fiz uma lá que chama Jazz Entre Amigos. Fiz Cine por um Tubo, que é para a própria televisão espanhola estatal, né? Eu falei de televisão espanhola em termos de estatal. E fiz no começo, eu comecei a trabalhar lá com show. Eu fiz show. Eu formei um trio que era um chileno, uma espanhola e eu, chama Trio Tropical, aí tem fotos, inclusive, de nossas apresentações. Eu fiz um pequeno apanhado, assim, da minha passagem por lá, né, porque o que me interessava mais era falar mesmo do nosso movimento cinematográfico aqui, que eu considerei de muita importância, eu tinha que escrever esse livro, assim, urgente. Agora é importante, quem quiser comprar esse livro, como é que faz, Noeli? Então, tem que entrar no Clube de Autores, né, porque ele está sendo vendido pelo Clube de Autores. É só acessar Clube de Autores e entrega em qualquer lugar do Brasil e até do exterior, porque a minha amiga que mora na Itália recebeu lá essa semana, entendeu? O Clube de Autores é um site... É um site de autores. E tem também o AGBook. AGBook também é associado do Clube de Autores, né? Então, pode ser no Clube de Autores ou, se não, no AGBook. E o lançamento, né, gente, que vocês não podem deixar de ir. Pois é, você não sabe quando que vai ser. Exatamente, né? ele ia perguntar isso agora. Quando vai ser? Ele abriu a agenda aqui e me mostrou, achei tão bonitinho. Está marcado na minha agenda. Não, que eu falei, Jota, você vai. Ele abriu e me mostrou. Vai ser dia 29 agora, né, dia 29, lá na sala Lilian Gonçalves. Rua Canuto Duval, 115, às 20h30. No 115, Birosca, né? Rua Canuto Duval, 115. É no Birosca. É, Birosca é conhecido, né, de todo nossa, mundo. Birosca falou. O Birosca, aliás, tem muita... Agora tem o Birosca, o Ela Coconut. está cheia de filiais, né? Aquela moça que Lilian. A Lilian É dela Gonçalves. ainda. Nossa, quase toda a rua agora tem casas dela e ela falou que lá vai ser nossa calçada da fama. Eu vi alguma coisa desse sentido. Ela vai fazer a calçada da fama. E ela Nossa. se deu bem ali, né? Porque ela... Ela sim. domina um construiu- pedaço ali, agora... O pessoal do meio artístico é muito E ela, ligado na nela. verdade, diversificou. Ela abriu restaurantes ali de diversos tipos de comida diferente, então ela tem um Até público- deu até uma Tem. mudada. Tem. Tem a Casa dos Artistas e tem o Bar do Nelson, né? Que o pai dela era o Nelson Gonçalves, né? Ela era filha do Nelson Ela é Gonçalves? filha Ela do não Nelson. é, né? E então, aí por isso que ela montou o Bar do Nelson. E por isso que ela tem toda essa... pessoal do meio artístico que frequenta a casa dela, né? Muito envolvimento lá. Eu frequentei muito o Birosca com, como é que ele chamava ainda? O certo capitão Rodrigo lá, o Chico de Franco. Chico de Franco. A gente frequentou muito o Birosca. Aí o fiz- Chico de Franco era uma figurinha Eu lá. fiz um filme com ele. E aí você lançando esse livro, você tem a intenção de continuar depois
a contar mais a história, a fortalecer esse... Eu acho que tem muito para contar, né? Do cinema nacional tem muita... inclusive, você nem deixou eu falar da Picante, então não, vamos falar da Picante. Fala da Picante. Aí ele rolou no papo e passou. Não, eu quero falar da Picante. Não agora. pode deixar para o próximo livro? Eu quero saber do Picante. Olha, gente, você sabe que eu acho que eu não posso contar, não? Assim, eu não sei que por cima, assim, põe um cobertor por cima. Não, o horário é impróprio para menores. Não, eu conto algumas anedotas, algumas coisas assim que surgiram durante as filmagens, que depois ficava até uma se transformava em brincadeira, mas houve situações assim de um ator, eu contei para o Jota isso, assim, um ator sair do papel. Simulada, e não conseguia fazer simulada, entendeu? Não, não era por falta de ereção, era por excesso de ereção. Não, menino, deixa eu contar. Assim, porque aconteceu uma vez, porque o ambiente da Boca era muito profissional, isso vocês podem ter certeza. Tanto é que foi muito constrangedor para esse ator, para os técnicos, para o diretor, para todo mundo, né? Porque o ator, ele falava para mim, mas Noeli, nunca aconteceu isso comigo, eu já filmei com a Helena Ramos, com não sei quem, não sei quanto. E aí, e uma ideia genial do assistente de fotografia, acho que foi, e aí ele falou, o único jeito vai ser pôr uma almofadinha entre a Noeli e o moço, porque... Não tem jeito de filmar. Então... A gente conseguiu filmar desse jeito. Mas era um negócio que eu não sei como que aconteceu aquilo. Deve ter acontecido várias coisas. Essa é uma das histórias. Né? É uma das Ó, o histórias. livro tá aqui. E eu fiz questão de contar, mas exatamente para ver que o ambiente era tão sadio que esse ator ele ficou tão mal, assim, de ter provocado essa situação, que eu não sei se ele continua sendo ator. Porque eu acho que hoje ele é dono de restaurante. Bom, a gente sabe, né? A gente se programa tanto, pô, vamos pro programa, estamos lá de longe e tal. Quando a gente cai dentro do estúdio, essa meia hora voa. Boa. Já avisaram, né? Já está no final? Já tá. Então eu queria passar para você, Noeli, os seus contatos, como é que vai ser o lançamento do livro, tudo que você puder estar passando aí para o público. Então, o lançamento, como eu disse, né, dia 29, por favor, a gente vai lá, vai ser muito legal, vai ter muita gente interessante, né? E já a Casa da Lilian é muito interessante, vai gente muito legal lá. Bom, eu também continuo atuando como fotógrafa, né? Eu estou fazendo esses ensaios sensuais para mulheres normais. E para entrar em contato trabalho muito bom que ela está fazendo. Obrigada, Jota. É um professor de fotografia que está falando, hein? Pois vindo dele é um grande... Eu fico lisonjeada. Então, e aí vocês podem entrar em contato comigo através de noelp1@hotmail.com ou através do telefone 983217944. Repete também, de novo. 98, como é que é? 983217944. Ou se não, acessar a minha página no Face. Noeli Pini. Noeli Pini. Não Noeli, hein? Ai, não. Bom, gente. O Guto escapou dessa. Então tá, até a próxima Nós semana. estamos terminando, até a próxima semana. Um abraço bem forte para vocês. Tá bom? Beijo. Fomos.